Olá pessoal, tudo bem? Esses dias eu gravei um short a respeito do Golf, né? Mostrando esse Golf GTI aqui, com a permissão do proprietário. E eu perguntei naquele short assim, por que o Golf é o Golf, né? Me chama a atenção assim a quantidade de pessoas no mundo inteiro, aliás, não estou falando só do Brasil, de entusiastas, gente que gosta de carro, que é fã de Golf, né? Especialmente aqui de Golf GTI, mas também de Golf em maneira geral. E aí eu fiquei pensando assim, vou gravar um vídeo aqui para tentar explicar por que o Golf é o Golf. E a resposta não é nada simples, tá? Eu fiquei aí em algumas ocasiões pensando a respeito disso, né? Pensando nesse assunto. E eu acho que existe de fato uma complexidade nisso, como o mercado é complexo, como questão de produtos é complexo. Mas eu vou tentar explicar aqui. O motivo da pergunta é porque realmente existe muita gente que gosta de carro, entusiastas, colecionadores, que fala assim, Golf é Golf, não adianta, né? Isso me chama muito a atenção. Por exemplo, tá? Um fato, pessoal. O Golf ele não é mais fabricado no Brasil, né? Ele é um carro que não é mais fabricado no Brasil nem importado. Então, atualmente, oficialmente, nós não temos venda de Volkswagen Golf no Brasil, tá? 0 quilômetro. Porém, apesar disso, ele não é um carro que desvalorizou desde então, tá? Nós tivemos os últimos Golfs vendidos oficialmente no Brasil é o 2019, né? Que é a geração 7,5 no caso. Essa aqui que eu estou mostrando aqui é um MK7, uma geração 7, né? Então 2018, 2019 ele tem um pequeno facelift, foi vendido no Brasil até 2019. Desde então o carro não desvalorizou, pelo contrário, ele valorizou. Um carro que cada vez que a gente olha, né, principalmente os exemplares aí que foram bem conservados, valem cada vez mais. Outra coisa que me chama a atenção, hoje a Volks tem uma opção muito interessante de carro esportivo, ainda bem, né, que a Volks ainda nos presenteia aí com essa opção que é o Volkswagen Jetta GLI, carro para quem gosta de carro, para quem gosta de dirigir, mas pelo que eu vejo os comentários assim do pessoal, né, com certeza o Golf GTI ele seria preferido ao Jetta GLI, ou o Jetta GLI seria preterido em relação ao Golf GTI, exatamente. O que faz então esse carro sem ser tão especial, o pessoal gostar tanto, né? O que tem de fato nisso e o que tem de fator emocional, né, relacionado à história? Eu acho que a resposta está nas duas questões, tá, pessoal? Vou esperar o barulho passar aqui um pouquinho. E eu vou citar então nesse vídeo aqui os motivos que eu encontrei. E aí você pode concordar, pode discordar, pode acrescentar outros motivos, né? Porque eu acho que nós temos aqui um conjunto de motivos para esse carro ser tão apreciado. Primeiro, acredito que tem a ver com a identidade. A Volks conseguiu ao longo dos anos, ao longo dessas 8 gerações de Golf, manter uma identidade. No sentido, primeiro, de que o carro manteve o mesmo nome, né? Também o carro ele se manteve na mesma categoria, né? O Golf ele não migrou, ele não virou um SUV, ele não virou um hatch pequeno, ele continua sendo um hatch médio, tá? Vou citar um exemplo estapafúrdio aí, extremo, que a Mitsubishi, por exemplo, fez com o Eclipse, né? Na nossa mente aí do entusiasta, o Mitsubishi Eclipse é um carro esportivo, marcou época na década de 90 e tal. E hoje o nome Eclipse é usado numa SUV. Muito legal, inclusive, a Eclipse Cross, mas não tem nada a ver com a história do Eclipse, né? Bom, alguns até consideram isso como uma usurpação. Mas falando aqui do Golf, então a Volks ela conseguiu manter, né, pessoal? Ela manteve o Golf, o nome Golf, num hatch médio com pegada esportiva, tá? Então isso eu acredito que tem a ver com a identidade. E até ao longo das gerações, né, a Volks ela conseguiu ser muito fiel ao estilo do Golf, um estilo inconfundível, relacionado ao porte do carro, à altura dele e destacadamente a essa coluna C aqui, essa última coluna mais larga, né? Então você bate o olho e vê essa porção traseira aqui, essa coluna
larga aqui, né, do Golf, ela identifica bem o carro, tá? Então o primeiro motivo, na minha opinião, é a identidade aqui que a gente encontra nesse carro. Outra questão seria a qualidade, tá? O Golf ele sempre foi assim um sinônimo de qualidade, em dois sentidos: qualidade dinâmica, né? Ele é um carro assim que, para quem tem boa percepção, quem tem um gosto mais afiado aí com relação ao carro, percebe uma excelente dinâmica de direção. Ele sempre foi muito elogiado, mesmo nas avaliações mais criteriosas, né? Quem gosta de carro elogia muito a dinâmica do Volkswagen Golf, tá? E a qualidade também relacionada à construção, né? A gente percebe ao longo das gerações sempre o Golf, um carro assim com um visual sóbrio, porém muito bem construído, né? Qualidade dos materiais, qualidade de acabamento, é um carro sim sempre de muito bom gosto e com a qualidade que acabou se destacando, tá? Então eu vejo qualidade de dinâmica, né, de direção e de montagem como sendo um dos motivos disso. Que mais que nós temos como razão para que o pessoal goste tanto de Volkswagen Golf? Um outro motivo, um terceiro motivo que eu encontrei, pessoal, tem a ver assim com algo que eu acho que não é tanto no Brasil, mas a nível mundial, né? O Golf ele chama atenção pela discrição, né? É um carro que entrega, em termos de desempenho, em termos de tecnologia, de qualidade, muita coisa que a gente vai encontrar só em carros premium. Porém, ele é um carro discreto, ele é um Golf, é um carro relativamente pequeno, né? A nível mundial é um carro pequeno, no Brasil ele já seria um carro de porte maior, né? Mas essa discrição, ou seja, você ter a mesma qualidade, o mesmo desempenho que você encontra numa BMW, num Audi, numa Mercedes, num carro Volkswagen de porte pequeno, isso é interessante para muita gente, essa discrição do carro, né? Então, mesmo que na versão GTI, mesmo na versão R, ele se mantém bastante sóbrio, né? Uma outra questão que eu acho que tem a ver também, né, com o sucesso do carro é o fato de a Volks disponibilizar ao longo das gerações versões esportivas de verdade. Então, em poucos momentos aqui com o Golf, a Volks caiu na tentação, digamos assim, de fazer versões esportivadas, ou seja, versões mais baratas, comercialmente mais competitivas, apenas com um visual esportivo. Não, ele sempre teve versões esportivas de verdade, como esse GTI aqui. Então, motor, suspensão, freios, câmbio, tudo é mais caro, tudo é de acordo com o carro esportivo mesmo, tá? Sem falar nas possibilidades de upgrade, né? Essa geração aqui, especificamente MK7, ela é muito conhecida por ter um ótimo desempenho, né? Motor 2.0 turbo, 220 cavalos, até 230 cavalos depois no facelift do MK7,5, com grande possibilidade de upgrade desse motor, Stage 1, Stage 2, Stage 3, né? O pessoal consegue elevar essa potência aqui para 300 ou 400 cavalos, com um conjunto mecânico que aguenta isso, que não dá problema de câmbio e de motor, tá? E aí chegamos ao último motivo que eu encontrei, que é a confiabilidade mecânica. O Golf, ao longo das suas gerações, é um carro que ficou conhecido por não dar problemas. Um carro de mecânica confiável e relativamente simples, tá? Agora, claro, precisamos citar aqui como grande exceção a isso, né, pessoal? Como grande exceção a isso, precisamos citar o câmbio DSG de 7 marchas que equipou os primeiros Golf MK7, 2014, 2015, não lembro se 2016 ainda. Aquele câmbio que equipava os Golf 1.4 turbo, né, Comfortline, Highline, câmbio DSG de 7 marchas a seco, câmbio de dupla embreagem, deu bastante problema, pessoal. Tivemos bastante histórico assim de muitos casos de problema de mecatrônica, né? Então essa seria uma exceção, digamos assim. É um carro que ficou conhecido pela confiabilidade mecânica, tirando esse ou outros pontos assim de exceção, tá bom? Agora, o que me chama a atenção é que até mesmo esses Golf com motor 1.4 turbo,
e câmbio DSG de 7 marchas, com problema de mecatrônica, né? Com esse histórico de problemas, mesmo esses carros no mercado de usados continuam muito valorizados, muito procurados, né? Por causa das demais qualidades que eu citei aqui. E você, o que acha? Concorda com isso? Não concorda, né? É claro que aqui, pessoal, estou falando de uma parcela, né? Tudo que eu falei aqui nesse vídeo é me referindo a uma parcela muito pequena do mercado, né? Que são pessoas que gostam de carro, que apreciam desempenho, né? Ou como a gente chama assim, de entusiastas, né? É uma parcela muito pequena, tanto é que a Volkswagen no Brasil não viu mais a necessidade ou a viabilidade de comercializar esse carro, né? Porque hoje, nessa faixa de preço aqui, a gente tem um domínio completo em termos de fatia de mercado das SUVs. Tá bom, pessoal? Qual que é a sua opinião, né? Você concorda com esses pontos que eu falei? Acrescentaria outros? Quais seriam os motivos para que tanta gente diga que Golf é Golf? É uma expressão que aparece toda hora aí nas conversas, né, nos comentários. Ah, não adianta, é que Golf é Golf. Por que tem esse símbolo aqui? Por que o carro conseguiu conquistar esse conceito? Concordando ou não com os pontos que eu falei aqui, a gente precisa concordar, né, pessoal, que é um carro que conseguiu ao longo dos anos um conceito muito elevado. Um carro que realmente é um dos mais comercializados na história do automóvel e ele atingiu assim um conceito muito elevado no mercado automobilístico, tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção em mais esse vídeo. Um abraço a todos.